chegando, tá? Professora Ana Cláudia, muito obrigado pela ajuda. Então, pessoal, vamos iniciar nosso sétimo ciclo. Então, nosso sétimo ciclo fala de função inorgânica, está na unidade 6, tá? As funções inorgânicas, gente, é um conteúdo muito importante na parte da química, tá? E é justamente o que nós chamamos de química do cotidiano, porque se fala de 4 funções. As principais funções quais são? A função ácido, a função base, a função sal e a função óxido. São essas 4 funções que nós vamos trabalhar. Vou trabalhar de uma maneira bem mais simples, né? Sem tanto conteúdo, mas eu vou direcionar a vocês as principais características, as nomenclaturas, as classificações. Vamos brincar um pouquinho com cálculo. Eu sei que muitos não gostam, mas vamos ter que fazer alguns cálculos relacionados justamente à força dos ácidos, à força das bases, e entender essa química no nosso cotidiano, tá? Entendam essa química no nosso cotidiano, que é o principal. Não é único exclusivamente para as provas, mas também para a vida. Você entender, por exemplo, que o sabor dos ácidos é o sabor azedo. Então, tudo que você consome que tem aquele sabor azedo, está indicando que é um composto ácido. Tá? E esse ácido pode ou não causar algum problema, algum dano no nosso organismo. Do mesmo jeito acontece com as bases. As bases têm um sabor chamado adstringente. O que é isso, professor? Quem já comeu aqui aquela banana que estava amadurecendo, né? Ou aquele caju, né? Você nota que a boca ela fica assim meio áspera, né? Dá aquela sensação de boca áspera. Então isso é o sabor de base. Quem já tomou, quem já fez uso de uma base chamada hidróxido de magnésio ou leite de magnésio, que é o que se conhece, professor, nunca vi, já deve ter visto. Tá lá na geladeirinha, lá da sua casa, lá na portinha da geladeira, um frasco verde, aliás, verde, azul, perdão, pela marca, né? Com a tampinha branca chamada Philips, a marca Philips, né? Ali nós temos o chamado leite de magnésio, né? Azul, ó, tô dizendo que é azul. Aquilo dali, ele tem 2 funções. A primeira, ele pode ser utilizado como laxante, e a outra é justamente para fazer uma neutralização. Você tá com aquela acidez, eu comi aquele sanduíche, comi aquele hambúrguer, aquela pizza, me deu uma queimação, mamãe, eu tô com uma queimação. Sua mãe vai fazer o quê? Vai pegar uma colherinhazinha, né? Vai colocar lá a base e vai dar para você. E meio que instantaneamente eu uso na pele. Serve, Arthur. É interessante que você falou, Arthur, porque na pele ela vai neutralizar os maus cheiros. O nosso corpo, gente, o mau cheiro, nem sabia que dava para beber, dá sim. É o leite de magnésio. Então, na nossa pele, o mau cheiro do nosso corpo, o mau cheiro corporal, é correspondente a ácido. Então, para eu neutralizar esse mau cheiro, eu preciso de uma base. Isso chama-se reação de neutralização. Quando você une um ácido a uma base, você tem aí um sal, você produz um sal e ocorre a liberação de água. Então, isso é neutralização. Então, você está com acidez, o que sua mãe faz? Compra lá um sal de fruta, né? Coloca o sal de fruta no copinho, ele vai dissolver, eu substituo pelo desodorante. O desodorante é base, né? É o desodorante à base, no caso aí, porque no caso você tem alergia, né? Rapaz, eu não sabia, tá? Então, pela questão da basicidade, tá? Então, o desodorante, ele pode ser muito como você faz, né? Então, eu me lembro quando eu era pequeno, a minha avó falava muito isso, né? Olha, o fulano tá com CC, passa limão. Gente, mas limão é ácido. Limão, você chupa o limão, você faz assim, né? Porque ele é ácido, né? Ele tem um sabor azedo. Então, se tem um sabor azedo, é acidez. Então, essa acidez vai neutralizar, né? Vai ser neutralizado por uma base. Então, se você tá com aquele mau cheiro, vai passar o limão, vai aumentar o mau cheiro, gente, porque tá unindo 2 ácidos, está aumentando o mau cheiro. Então, se você tem a acidez no estômago, você não pode estar chupando limão, porque limão é ácido e o teu estômago também tem ácido, né? Então, nessa acidez, né, é que vai dar aí o aumento dessa concentração de ácido e fazendo com que você, posteriormente, tenha uma doença chamada gastrite, né? A gastrite, para quem toma refrigerantes, é muito perigoso, tá? É muito perigoso e tem a ver com o excesso de ácido no nosso estômago. Tudo bem? Aí isso daí é o que nós vamos trabalhar no nosso estudo de química hoje. Tá? Eu vou espelhar para vocês aqui um slide que vai trabalhar direto, né? Esse slide trabalha direto essas informações.
ok? Tanto de ácido quanto de base, mas obviamente eu vou iniciar passo a passo, não vou correr, tá? Não se preocupe, não vou correr com conteúdo, tá? Eu vou trabalhar diretamente só a questão das funções iniciais, depois eu vou entrar em cada especificação, tá? Entro em cada especificação, no caso ácido, base, sais e óxidos, ok? Que é a nossa química do cotidiano. Quando for, você estiver no primeiro ano, se Deus quiser, no próximo ano estarão, nós vamos trabalhar isso daqui direcionado ao Enem, tá? Então, isso daqui vocês vão encontrar no Enem. Essa parte de funções inorgânicas, ela está direto no Enem, tá? Então, você tem que saber. Então, a base é agora, gente. Gente, a base é agora. É agora no nono ano. É no nono ano que você vai formar a base. É no nono ano que você vai chegar no Enem e vai arrebentar. E vai ser um médico, vai ser um engenheiro, vai ser um advogado, que é o sonho de vocês. E eu vou estar lá em pé, batendo palma para vocês, quando você estiver levantando o canudo de formado nesses cursos, tá ok? Então, vamos aqui. Vamos para a realidade, depois a gente sonha, tá? Funções inorgânicas, vamos ver como é que trabalha as funções inorgânicas. Veja aí, ó. Substâncias que podem ser agrupadas de acordo com propriedades comuns, né? No caso aí, um ácido, uma base, um sal, um óxido, é isso, ó. É justamente o que se define como essas funções, ó. Essas propriedades comuns são chamadas de propriedades funcionais. É o que vai diferenciar uma estrutura da outra. Então, a estrutura do ácido, eu vou ter o quê? Vou ter a presença de hidrogênio. A estrutura da base, eu vou ter a presença de OH-, que eu vou mostrar para vocês o que é. A estrutura do sais é a união dos dois. Gente, sal é a união de ácido e base. Aquele salzinho que você tem em casa, chamado de NaCl, cloreto de sódio, ele é, gente, nada mais nada menos a união de um ácido fortíssimo, que é o ácido clorídrico, é o mesmo que está no teu estômago, é o mesmo que é utilizado para limpezas pesadas, que sua mãe deve comprar no comércio chamado de ácido muriático. Pelo amor de Deus, você não pode brincar com esse ácido, ele é forte, ele causa queimaduras de terceiro grau, seríssimas, ele possui um gás que é asfixiante, então não brinque com ácidos, não brinque com bases, tá? Isso é fato, tá? Deixe um adulto trabalhar com isso, ok? Um dia a gente pode trabalhar, fazer experimentos, fazer experiências sobre isso. Felizmente ainda não temos essa condição, porque nós não estamos tete a tete para poder mostrar as reações para vocês. Mas cuidado ao manusear esses compostos que estão no nosso cotidiano. Tudo bem? Me faça essa promessa, não mexam nos produtos de limpeza dos seus pais, tá? Porque pode estar aí presente esses compostos que eu acabei de falar. Tudo bem? Então, prosseguindo aqui. Em função das propriedades, podemos agrupar substâncias em grupos nos quais chamaremos de funções inorgânicas, que são essas. Né, ó. Essas daqui, ácido, bases, né, ou hidróxidos, que é justamente a presença do OH, né, os sais, que eu falei para vocês, que é a junção, né, a junção entre eles, e os óxidos, se são óxidos, é porque nós vamos ter com a presença de oxigênio. Só para vocês terem ideia sobre os óxidos, o carro do papai, o carro da mamãe, ele produz óxidos. Esses óxidos eles vão ficar suspensos no ar. E quando a água vem, a água da chuva, né, a água da chuva aparece, forma o que nós chamamos de chuvas ácidas. Então, as chuvas ácidas, crianças, são produzidas por nós, seres humanos. Nós, seres humanos, somos capazes de produzir as chuvas ácidas. Para você dizer assim, professor, então quer dizer que se eu banhar na chuva da cidade grande, eu vou derreter? Não, você não vai derreter, porque não é um ácido tão forte, tão concentrado assim. Mas ele vai te causar um problema a longo prazo, né? Não é curto prazo, e sim a longo prazo, se você constantemente vem tomando banhos na cidade grande. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Na Itália, se você um dia for na Itália, você vai ver que as estátuas lá, né? Cada canto lá tem uma estátua, né? Um país de muitos anos, né? Isso, tempo era dos romanos. Vocês vão notar que as estátuas estão sofrendo deteriorações, estão perdendo as suas estruturas justamente pelas chuvas ácidas, pelo aumento desses gases na atmosfera, tá? Então, é o CO2, é o SO2, aqueles mesmos que nós trabalhamos com a geometria molecular. Então, eles formam as chuvas ácidas. Mas vamos ver aqui, ó. Esse cidadão aí, ó, Zwolle August Arrhenius, ele foi o cara que fez o estudo primordial em relação a essas funções, tá? Em relação a ácidos, em relação a base, em relação a sais e a óxidos. Foi ele quem fez esses estudos.
os experimentos. Ele, inclusive, ganhou o prêmio Nobel sobre isso, sobre a questão desses compostos serem capazes de conduzir corrente elétrica. Gente, se você pegar um copinho com água, adicionar NaCl, que é o sal, e você colocar uma bateria ligada a um sistema assim como ele fez, a uma lâmpadazinha, ela vai acender. Por quê, professor? Porque a água, ela tem o poder de fazer a separação dos íons, né? Então, existem processos chamados de ionização e tem um processo chamado de dissociação. A ionização consiste em quê? Em formar íons. Escutem, ionização forma íons. Dissociação separa os íons para ter uma diferença maior. A ionização, ela está relacionada direta a ácidos. Falou de ionização, estou falando de ácidos. A dissociação está diretamente ligada a bases e sais. Dissociação ligado a bases e sais. Então, tem como você diferenciar. Então, quando eu falei de ácido, base e sais, esses três são capazes de produzir corrente elétrica. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Vocês devem ver isso nos noticiários. Pessoas que estão andando na praia em tempo de tempestade, algumas recebem descargas elétricas e morrem, não é? Por que elas morrem? Se o raio cai na areia ou na água, e aí a pessoa vai ser eletrocutada, justamente porque lá, gente, existe sais, existe os sais em NaCl, o cloreto de magnésio, enfim, existem vários sais que no meio aquoso, na presença de água, eles produzem corrente elétrica. Então, a eletricidade, crianças, ela só flui se tiver elétrons. Se não tem elétrons, não tem eletricidade. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Se uma pessoa estiver banhando numa piscina, está lá nadando numa piscina aqui num tempo de tempestade, raios, trovões, enfim, e ele estiver banhando nessa piscina e a água for uma água destilada, água destilada você usa para quê? Para colocar em solução de bateria de carros ou para fazer limpezas de ferimentos, que é chamado água sem carga. Não possui carga, gente. Não possui nem cátion nem ânion, que vocês conhecem muito bem. O cátion é positivo, o ânion é negativo. O cátion perde, o ânion ganha. Vocês conhecem muito bem que eu falei isso para vocês, tá? Então, vejam, a pessoa está lá banhando na água destilada, o raio vai cair dentro da água aqui e não vai acontecer nada com essa pessoa. Por quê, professor? Se ele está dentro da água, justamente porque não existe cargas. A eletricidade, ela só funciona com as cargas. Se eu não tenho cargas, eu não tenho como fazer a eletricidade fluir. Então, isso não vai acontecer. Por exemplo, vocês notam aqui, ó, NaCl, que é um sal, e água, né? Ó, NaCl, que é o sal, e água. Não vai acontecer. Isso aqui, tu leu? Não tem nada não, só para tirar. Desculpa, água mais sal, você nota que a lâmpada acende, né? Ó, água e sal, a lâmpada acende. Água e HCl é ácido clorídrico, tá, gente? Água e HCl também vai acender, mas água e açúcar não acende. Crianças, quando nós temos aí compostos moleculares, composto molecular é o quê? É o açúcar, é a glicose, é a frutose, é a sacarose, que vocês vão ver tudo isso daí na biologia do meu amigo Francis, tá? Vocês vão ver tudo isso daí. São o que nós chamamos aí dos carboidratos, né? Os carboidratos, os lipídios, os protídeos, os frutídeos, enfim, essas galeras aí com tídeos que vocês vão ver na biologia, né? Então, todos eles não são capazes de conduzir corrente elétrica. E isso, o meu amigo Arrhenius, que tá bem olhando para vocês, ó, tá olhando assim, ele tá assim, ó. Tá olhando para vocês, ele mostrou em experimentos e ele conseguiu um prêmio Nobel, crianças. Ele conseguiu um prêmio Nobel e eu acredito que vocês também são capazes de conseguir um prêmio Nobel, por que não? Né? Por que não? Ok? Então, se não tenho, o que acontece se uma pessoa beber ácido clorídrico? A Thaís me perguntou aqui. Thaís, vou te ser muito sincero. Se uma pessoa beber ácido clorídrico, dependendo da concentração, ela vem a óbito instantaneamente. Deixa eu só te dizer aqui um detalhe. Eu, na universidade, estávamos trabalhando com ácido clorídrico 98%, só para você ter ideia. 98% é um ácido muito, muito forte. É uma concentração muito alta.
O gás dele é tóxico, tá? O gás dele é capaz de asfixiar todo mundo em uma sala fechada. Então, nos laboratórios de química, física, enfim, de biologia, tem um negocinho chamado capela. Não é para a pessoa rezar, não. A capela, ela bota esses compostos lá, né? Liga um centrifugador, né? Enfim, vai ficar girando lá fora, né? Eu acredito que o nome seja centrifugador, não me recordo agora se é realmente, mas ele vai puxar esse gás asfixiante venenoso e vai jogar fora. E nós conseguimos trabalhar com esse ácido. Mas deixa eu voltar para você a sua pergunta sobre o ácido aqui. Isso, tipo aquele de cozinha, Arthur. Justamente, aqueles que ficam em cima assim, né? Eu não recordo o nome daquilo dali. Mas deixa eu voltar aqui. Tinha uma amiga nossa, o professor saiu da sala e pediu para a gente não mexer em nada enquanto ele voltava com a aparelhagem, né? Então, essa amiga nossa, ela é muito afobada em relação a isso. Ela pegou esse frasco, né? Lembra, um detalhe, os ácidos fortes, todos os ácidos, eles ficam em vidro, né? Em estrutura de vidro, não é de plástico, justamente porque o plástico não resiste, né? Vai corroer. Então, ela abriu, ela teve a pachorra de abrir esse frasco, e instantaneamente, se vocês terem ideia, instantaneamente ela sofreu um desmaio. Instantaneamente, ela abriu, aspirou aquele gás, ela já sofreu um desmaio. E como estavam todos nós distraídos, não tínhamos percebido, a gente não tinha percebido que ela tinha feito o uso, que ela abriu. Quando a gente viu ela caindo, que derrubou o frasco e o gás se espalhou, a maioria dos alunos correram do laboratório. Ela ficou lá com aquele gás, eu e mais 2 amigos puxamos ela, né, levamos ela para fora, tentamos reanimar, chamamos o SAMU, e o professor não tinha chegado. Quando ele chegou, que ele viu aqui dali, ele ficou amarelo, ele ficou azul, ele mudou de cor, ele ficou desesperado, a menina desacordada. Chamamos o SAMU, tentamos reanimar, né, botando álcool para ela cheirar, esse tipo de coisa. E a menina não acordava. Até que, enfim, ela acordou. Graças a Deus, não teve nenhum prejuízo com ela, né, além de material. Ela sofreu uma queimadura, Thaís, como se ela estivesse ao sol, né, na praia, de óculos, e ficou só aquela marca aqui, né, do bronze. Só para você ter ideia do poder que tem esse ácido. Só para você ter ideia desse poder. Então, não se pode manusear. Inclusive, vocês podem dar essa dica para os pais de vocês. Principalmente as mães que trabalham com a limpeza, né, que fazem mais limpezas, que compram o ácido muriático no comércio. Elas pensam que é um ácido que é só para limpar. Muito cuidado. Porque existe uma técnica que diz o seguinte, que não se pode jogar ácido na água. Né? Ela terminou o curso? Terminou o curso. Ela é professora hoje também. Mas ela passou por um perrengue, nós também, porque nós poderíamos também ter sido asfixiados, né? Professor, todo mundo saiu correndo, deixou a bichinha sozinha. Isso daí é o desespero, né? Assim, salve-se quem puder, né? Mas lógico que tem seres humanos que não pensam assim. Então, eu e mais 2 voltamos, né? Botamos aqui, a gente tentou, né? Nós estávamos de bata, nós estávamos de luva, nós tínhamos o óculos, né, mas nós não tínhamos a máscara. Como nós íamos trabalhar com a capela, a gente bota os braços dentro assim, né? Ó, o braço fica aqui dentro, a gente está mexendo e não tem como aspirar, né? Mas os braços estão lá dentro, certo? Tudo bem? Então, voltamos, né? Tentamos reanimar, ligamos para... O SAMU chegou depois, né? Levou ela ao médico, fez todo o processo, né? E aí o professor depois ficou muito chateado porque ela cometeu esse erro, né, de não ter esperado a ordem dele, de não ter visto como é que se processa, de não ter lembrado desse detalhe. Em laboratório, gente, não se cheira, não se bebe e não se toca em nada que você não sabe o que é, tá? Porque, inclusive, o ácido e a base, tem alguns que são muito iguais. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver que para eu poder identificar um ácido e uma base, eu vou ter que utilizar um negócio chamado indicador de ácido e base, que eles vão mudar de cor. Então, eu posso dizer, olha, isso daqui é um ácido, olha, isso daqui é uma base. Então, tem coisas que nós fazemos no laboratório que são os principais. A primeira aula de laboratório, gente, são os processos de segurança, tá? Por exemplo, é muito bom isso. Dê essa dica para os pais de vocês, que seus pais sempre tenham bicarbonato em casa, tá? Sempre tem o bicarbonato em casa. O bicarbonato é muito bom para queimaduras, principalmente se for queimaduras mediante a ácidos, tá? Então, essas queimaduras, elas podem ser neutralizadas com bicarbonato.
Então, por exemplo, se ela tivesse queimado com ácido mesmo, óbvio que ela teria uma queimadura seríssima de 3º grau. Se tivesse queimado, qual é o nosso procedimento de segurança? Jogar bicarbonato na queimadura até conseguir chegar no hospital para poder fazer os procedimentos médicos. Então, são coisas que isso acontece no cotidiano, tá? Vou voltar a falar aqui dos pais. Diga à sua mãe, mãe, não jogue o ácido na água. Ela vai, que tem lá o preparo. Tantos litros de água para tantos ml do ácido. Tem lá o preparo. Só que ela tem que fazer o contrário. Ela tem que fazer primeiro botar o botar o ácido no recipiente que ela vai colocar e depois a água. Porque se ela fizer o contrário, se ela botar a água e depois o ácido, a água vai esquentar de uma maneira tão absurda, vai chegar até mais ou menos 110, 120 graus, e vai espirrar na sua mãe ou em quem estiver manuseando esse composto. Tá? Então, nunca há ácido na água. Nunca. É sempre água no ácido. Tudo bem? Não esqueçam disso. Tá? Não esqueçam disso. Bora voltar aqui. E química também é cultura, né? Se daqui for procedimento, então não esquece, ó. Os moleculares, açúcar, amido, enfim, eles não produzem corrente elétrica, só quem? Só sais, ó, sal e ácidos, eles são bons condutores de corrente elétrica. Porém, deixa eu fazer esse detalhe, desse ressalva, só vou conseguir produzir corrente elétrica se tiver em meio aquoso, se tiver na presença da água. Se você pegar um copinho, jogar sal e colocar esse sistema bem aqui, bateria e lâmpada, não acende. Por quê? Porque eu não separei aí os íons. Eu tenho que estar na água para que isso aconteça. Do mesmo jeito do ácido. Pega e joga lá ácido clorídrico e bota o sistema com a bateria e lâmpada. Não vai acender. Por quê? Porque o ácido está unido, ó, na forma molecular. Para ele liberar a corrente elétrica, ele precisa estar separado. O cátion e ânion precisam estar separados. Tudo bem? Olha como é que é essa conclusão aí, ó. A água, ó, tá vendo? A água está presente, tá aqui o sal, ó. Olha como é que vai formar aí os cátions. Aqui é cátion, aqui é ânion, ó. Positivo perde, negativo ganha. Veja como é que vai ser a transformação. Veja aí, ó. A passagem da corrente elétrica, ó, em solução, se encontra assim, ó. Olha como é que produz os íons aí, ó. Dissociei, porque é um sal, né, ó. Dissociar é separar, né, ó. Separação de íons. Então, agora vai haver aí a liberação, né, vai haver a liberação de energia, né, a energia vai funcionar com essa reação aqui, ó. Tem um sal que reage com água e produz o NaCl e o Na e o Cl, e aí sim vai acender a lâmpada, tá? E aí sim acende a lâmpada. Quando se usa os ácidos, essa intensidade da corrente, ela vai ser de acordo com a força do ácido. Você tem um ácido forte, obviamente que a luz vai ser forte. Se você tem um ácido fraco, a luz vai ser bem fraquinha, né? Vai ser uma energia bem fraquinha, mediante a força dos ácidos que eu estiver trabalhando. Acontece com as bases também, tá? Nós vamos ver isso daí, força dos ácidos e força das bases. Não se preocupe, não, tá? Só quero mostrar novamente o processo aí, ó. Só vai ter corrente elétrica quando eles estão separados. Quando ocorre essa separação. Quando separa o cátion do ânion, ocorrendo aí a separação, a dissociação iônica, porque aí se trata de um sal, não é? Se tratou de um sal. Então, vamos ver aqui, ó. Quando a gente fala do ácido, ó, tá vendo que é o HCl, o ácido aí. Veja que também uma presença de água vai haver esse processo de chamado ionização, ó. Produziu o chamado hidrônio, né? Esse hidrônio significa acidez, né? Então, tem um composto que tem a presença desse H3O+, que vocês vão ver aí na fórmula, ó. H3O+, corresponde, gente, ao ácido. A Arrhenius classificou ácido e base diferentes. O ácido, ele produz esse H3O+. A base vai produzir o OH-, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, nesse caso aí, vocês notam que está havendo a liberação de energia para que essa lâmpada possa ser acesa. Então, a lâmpada só é acesa com essa liberação de energia específica, tá ok? Então, prosseguindo aí o nosso procedimento, nós temos aqui vários ácidos clorídricos, e agora a gente vai ver um processo chamado de ionização ou grau de ionização, que é representado pela letrinha alfa. Esse grau de ionização desse ácido, né? E essa
desse grau de ionização. Então, observe aí essa reação, observe. Veja que houve a separação, né? Separou aí o ácido clorídrico, né? Todos os hidrogênios e clóridos estão separados, vocês notem aí, né? Porque eles estão em meio aquoso. Então, nessa separação, nós temos aí, quando as espécies químicas estão em solução aquosa, nem todas sofrem ionização ou dissociadas. Então, nem todas vão se separar. E por isso que eu vou precisar calcular esse que eu chamo de grau de ionização. Aí entra a parte que eu falei para vocês de cálculo. É uma coisa bem simples. É um cálculo bem prático. Tá? É uma formulazinha que você já utiliza, onde vocês veem esse grau, gente, é em porcentagem. Acabei de dar um exemplo para vocês. Um ácido de 98%. Então, se esse valor, 98%, é maior ou igual a 50%, então é considerado um ácido forte. Né? Já tem uma certa força. E quando for aumentando mais essa porcentagem, mais forte esse ácido será. Não é isso? Então, a fórmula é essa, ó. Número de moléculas ionizadas, que é o NI. Então, essas ionizadas é que vão se separar. Nem todas separam, isso é fato, tá? Nem todas vão separar. E a quantidade de que você fez a dissolução, né? Que você misturou para poder fazer a separação, que é esse N. Então, a formulazinha é essa. Veja aí, ó. NI sobre N. Então, nós vamos ver que alguns não vão separar. Olha para as moléculas aí, ó. Alguns não fazem o processo correto. Então, nesse processo aí, ó, vamos dizer que 18 se ionizaram, né? 18 moléculas se ionizaram. E dessas 18, aí, ó, 20 foram adicionadas. 20 foram adicionadas, mas só 18 se ionizaram. Note que bem aqui, ó. Bem aqui não ficou, ó. Não se ionizou, tá? Não tá separado aqui, tá vendo? Ó, tá unido, ó. Tá unido aqui, então não ocorreu a ionização, ó. Tá vendo aqui? Tá unido, ó. Não ocorreu a ionização. Então, por isso que eu tô dizendo, ó. Tem outra aqui também, ó. Não ocorreu. Então, nem todas fazem essa separação. Então, preciso calcular essa informação mediante aos que se ionizam. Então, só 18 das 20 moléculas, só 18 viraram íons. Então, eu sei o grau desse ácido, eu vou saber a força dele, ó. Se eu pego e divido 18 por 20, vai me dar esse valor de 0,9. Como é um valor em porcentagem, eu tenho que multiplicar esse valor por 100. Então, se eu pego 0,9 e multiplico por 100, eu vou ter aí uma porcentagem, um grau de ionização de 90%. Isso daí é considerado o quê? Um ácido forte. É considerado um ácido forte aí, crianças. Tá ok? Ácido forte considerado. E é essa maneira que eu tenho que calcular a fórmula. Depois vocês entenderem isso daí, gente, quando eu preciso fazer o cálculo, aí a Bruna, cálculo não. Pois é, Bruna. Mas é só esse cálculo que vocês vão trabalhar. Tá? Só para poder dizer a força dos ácidos. Ou, se eu perguntasse para vocês, um ácido com um grau de 90% é forte, é fraco ou é moderado? Óbvio que você não dizer se é 90%, é um ácido forte, né? 90% é um ácido forte. Ele não é fraco e nem moderado, ele é forte. Nós vamos entender isso daí quando eu mostrar agora aqui. Olha um exemplo aí para você ver, Bruna, como é tão fácil. Olha aí, Bruna, esse exemplo é tão fácil, ó. Olha aí, ó. Adicionando-se 600 moléculas de HCl à água, sabendo que 540 moléculas estarão ionizadas, podemos afirmar que o grau de ionização dessa espécie química é. Aí tem aí as letras, né? A, B, C, D e E. Então, vamos ver como é que fica, ó. Note, ó, que essas 600 moléculas é a quantidade total. Dessas 600 moléculas, apenas 540 sofreram a ionização. Então, vamos aqui, ó. Vamos para o cálculo, ó. Veja, Bruno, como é tão simples. Veja, ó. Você vai jogar na fórmula, não é, ó? NI sobre N. Professor, já ia perguntar aí. Esse N é o quê e esse NI é o quê? Esse NI, veja, esse NI é a quantidade de moléculas que estão ionizadas, que viraram íons. Vou voltar para lá, vou voltar para cá, tá vendo, ó? Quais são as que viram íons? As que se separam, tá vendo, ó? Viraram íons, se separaram. Essas daqui, por exemplo, ó, não separaram, ó, tá vendo, ó? Elas não separaram. Elas continuaram na forma molecular, não viraram íons. Não ficaram positivo nem negativo como os outros, tá vendo? Então, essas daí é o NI. Aqui, ó, em cima, ó. NI. E essas de baixo aqui, ó, é o N, que é a quantidade total que eu adicionei. Eu adicionei 20 moléculas aqui. Das 20, só 18 se ionizaram. Você entendeu? Das 20, só 18 se ionizaram. Então, voltando para cá, ó, esse NI, tá me dizendo bem aí, ó, 540 moléculas que estão ionizadas. Das 600 que eu coloquei, 600 moléculas do ácido
Apenas 540 se ionizaram, não foram todas. Nem todas as 600 se ionizaram, só 540. Então, vou jogar na fórmula aí, ó. NI, quem é NI? 540, dividido por N, que é 600. 540, 600. Lembra, Bruno, ó, que esse alfa é em porcentagem, né? Então, no final da sua divisão aí, ó, você vai multiplicar por 100. Você até pode colocar aqui direto, já na fórmula, se quiser. No final da sua divisão, você multiplica por 100, que corresponde a 100%. Então, aqui você já poderia fazer aqui direto na fórmula. Não é, ó? 540, vai dar aí o resultado, ó, 0,9. Deixa eu apagar bem aqui para não ficar na frente. Né, os 100%. Pronto, ó. 0,9, que multiplicado por 100 vai dar 90%. Né, ó? Dá 90%. Então, você marcaria a letra correta ali, ó. 90%. Simples assim, Bruna. É só jogar na fórmula, tá? Jogou na fórmula, o resto é matemática. Aí você pode lembrar dos nossos mestres da matemática aí, o Leonardo Belo e o Cubo Mágico Fernandes, né? É fácil, é só você fazer a divisão e multiplicar por 100. Aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente define se é forte, se é fraco, se é moderado, esse valorzinho aí, esse valorzinho de alfa, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz essa modificação. É isso, como é que eu classifico essas forças através do grau de ionização. Vamos ver outro exemplo, Bruno. Vamos ver outro exemplo aí, ó. Adicionando 500 moléculas de um certo eletrólito e a água, eletrólito é porque vai produzir íons, tá? Pode ser um sal, pode ser uma base, ou pode ser um ácido. Então, se produz íons, é chamado eletrólito. Teremos para um grau de ionização igual a 0,9. Quantas moléculas se ionizaram? Agora que é o processo contrário, né? Ele deu um grau para a gente de 0,9, ó. Veja aí, ó. Ele já deu o grau aqui, ó. Ele já deu o grau para a gente, ó. 0,9. Ele quer saber o número de moléculas que se ionizaram. Das 500 aqui, ó. É mais uma prova que a fórmula vai funcionar. Você vai colocar o 0,9 aqui, Bruno, ó. 0,9. E vai colocar os 500 aqui, ó. Então vai ser o quê? 0,9 e 500 ali, ó. Faz produtos extremos. Aí vai ficar 0,9 vezes 500, que dá 450. Olha aí, ó. Das 500 moléculas, 450 se ionizaram. É o processo contrário. Óbvio que tem questões que vai chamar isso daqui de 90%, ó. Então, tome cuidado, tá? Vai dizer que o grau de ionização é 90%, ele pode dizer isso aqui. Ele pode querer sacanear você, dizer assim, o grau é de 90%. O que você vai fazer? Você vai pegar esse 90 e multiplicar por 500? Não, você não pode fazer isso. Do jeito que você pegou esse 0,9 para se transformar em 90%, como é que você faz? Você não multiplica por 100? O processo contrário para jogar na fórmula, você tem que pegar esse 90 e dividir por 100. Pega o 90 aqui, ó, e divide por 100. Né, ó. Faça o processo contrário. Divide por 100 e, obviamente, que vai voltar para o 0,9. Aí sim, você pode pegar esse valor aqui e adicionar na fórmula, né? Adiciona na fórmula e consegue resolver o problema. Se você colocar 90%, você não vai encontrar ele ali nas alternativas, você não encontra nas alternativas. Então, muito cuidado com isso, tudo bem? Muito cuidado com isso. Prosseguindo aqui, então 450, vamos agora entrar realmente em ácidos, né? Aí foi só a prévia, né, do que se trabalha com as forças dos ácidos, com as forças das bases dos sais, né, a relação deles, como a gente vê que eles são capazes de conduzir corrente elétrica só em meio aquoso, e o grau que representa aí a formação desses íons, não é verdade? Então, prosseguindo aí, ácidos, conceito de Arrhenius, olha o olhar do Arrhenius aí para você, então assim, esses alunos vão conseguir, Arrhenius, você tá certo. Então aí, ó, segundo Arrhenius, toda substância que em solução aquosa sofre ionização produzem como cátion apenas o íon H+, e aí eu tenho um ácido. Resumindo, gente, se você pegar um composto, adicionar água e ele liberar hidrogênio, ele é ácido. Pegou um composto, adicionou água, liberar hidrogênio é o quê? É ácido. Tá? E isso é a definição de ácido de Arrhenius.
Vamos ver exemplos. Você pega o HCl, o ácido muriático, aquele da limpeza, que eu acredito que vocês não vão esquecer de jeito nenhum sobre esse ácido muriático. E vão falar para os pais hoje do perigo que é tanto ter o ácido muriático quanto a soda cáustica. Gente, cuidado. Olhe para a soda cáustica. Só olhe mesmo. Lá na embalagem, que eu acredito que vocês compram, que tem aqui em casa, fazer propaganda, é a Saturno, né? A mais conhecida. Lá na embalagem atrás tem uma caveira. Tem uma caveirazinha, né? Dizendo perigo. Não use. Gente, é muito, muito, muito corrosivo. A soda cáustica, que é uma base, ela é muito corrosiva, tá? Ela pode... Ela tem uma propriedade, a mesma dos sais, ela tem uma propriedade chamada higroscópica. O que é isso? O que é isso, professor? Minha mãe brigava comigo, na minha época de criança, que eu deixava o saleiro aberto. Quando a gente deixa o saleiro aberto, quer ver fazer esse teste hoje? Para a mãe de vocês brigar com vocês também. Deixa o saleiro aberto, deixa aí por 2, 3 horas, e depois volte lá e veja como é que está o sal. E depois me diga como é que acontece, o que vocês notaram na próxima aula. Como é que esse sal ficou? O sal fica como se tivesse o quê? Molhado, né? Porque justamente o sal, o açúcar, eles têm uma propriedade chamada higroscópica. O que é isso, professor? Higroscópica, eles conseguem absorver a umidade do ar. Eles absorvem a umidade do ar e aí fica molhado o sal. Aí a mãe diz assim, quem foi que molhou esse sal? Eita, que esses meninos não é que molhou, né? Ele absorveu a umidade do ar. Isso é uma propriedade dos sais, tá? Então, muito cuidado com essa base, que ela também tem essa propriedade. Se vocês... Eu não gosto de dar esse exemplo, mas é o que me vem aqui na mente em relação à força, sobre o hidróxido de sódio. Teve um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, de um pai médico e de uma madrasta enfermeira, que eles não tinham muito apreço ao filho desse rapaz, né, do médico. E aconteceu um acidente, ninguém sabe ainda, né, porque isso é questão de julgamento, não sei. E a enfermeira, que era a madrasta da criança, a criança veio a óbito e ela quis sumir com o corpo da criança. O que foi que ela fez, gente? A maldade humana não tem tamanho. O que foi que ela fez? Ela pegou o corpo da criança e colocou soda cáustica. Quando encontraram o corpo, o menino já estava em plena decomposição. Se não tivesse sido encontrado a tempo, não teria rastro do corpo dessa criança. Essa soda cáustica, ela tem um poder muito grande, é um poder destruidor, devastador mesmo. Devastador mesmo. Diga para sua mãe nunca manusear soda cáustica a mãos nuas. Que é isso, professor? Sem luva, sem um material para se proteger, tá? Se você fizer um teste, espero que vocês não façam. Eu vou fazer isso com vocês. A gente vai ter tempo disso. Se você pegar a soda cáustica e misturar com água, ela forma uma reação exotérmica. Ela vai liberar muito calor. O copo ou o recipiente que você colocar a soda cáustica, ela fica quente numa temperatura de 80 graus. E vai depender da quantidade que você está colocando dessa soda cáustica. Então, ela produz calor, gente. Então, ela é muito perigosa. Tá? Então, já falei de 2 compostos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que nós utilizamos e que muitos de vocês nem sabiam desse poder, né? Por isso que é importante a gente utilizar esse nosso estudo de química para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, tá ok? E é assim que eu vou trabalhar com vocês, tá? Então, veja, aí a definição de arrênios, veja aí, veja a definição de arrênios. O filme de terror viu o que acontece. Pois é. Na definição de arrênios, o ácido é isso, né? Em meio aquoso, ele vai liberar o H+. Ó a água aí, ó. Veja como é que fica, ó. H+, mais o Cl-, separou o cátion do ânion. Né? E, inclusive, isso daqui vai produzir corrente elétrica. Vamos ver outro ácido. Ácido sulfúrico é um ácido muito forte, tá? Ácido sulfúrico é um ácido fortíssimo, ok? Nós vamos ver as classificações dos ácidos também, não se preocupe. Então, vai liberar 2H+. Veja, por que libera 2H+, professor? Porque eu tenho 2 hidrogênios aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, na hora de liberar, ó, eu tenho que ter 2H+, ó. Eu tenho que ter 2 hidrogênios. Nós vamos trabalhar balanceamento, no nosso próximo conteúdo é balanceamento de equações químicas. Então, o que eu tenho aqui nos reagentes, eu tenho que ter no produto. Então, por isso que eu fiquei com 2 aqui. Então, eu tenho 2H+ produzidos. Então, por isso que esse ácido é mais forte que esse, ó, porque ele tem 2 hidrogênios. Esse daqui só tem 1.
né? É questão de força também. Esse aqui não, é diferente, é o ácido fosfórico. O ácido fosfórico, ele não é tão forte quanto esse, embora ele tenha 3 hidrogênios, ele é considerado um ácido moderado, né? Ele é um ácido moderado. Inclusive, esse ácido, ele tá no negocinho que vocês adoram, e eu tenho certeza que vocês adoram, nos refrigerantes. Nos refrigerantes tem esse ácido aqui. Então, acredito que você já deve ter feito uso de refrigerante ontem, ou hoje pela manhã mesmo, com aquela pizza que sobrou, né, da janta. Então, o ácido fosfórico, crianças, ele tem 2 funções no refrigerante. Olha eu acabando com o sonho de vocês. Ele tem 2 funções. Todo mundo sabe, todo mundo vê, como todo mundo já viu, as reportagens falando sobre a obesidade, né? A obesidade está muito relacionada com a quantidade de açúcar que nosso corpo consome e não consegue consumir. Não consegue produzir energia, ela vai acumular, né? Então, no refrigerante não é diferente. Refrigerante nós temos 2 ácidos. Nós temos o ácido carbônico, que é um ácido perigoso em relação, por exemplo, se nós conseguíssemos consumir um refrigerante sem que ele perdesse o gás, nós morreríamos imediatamente, né, pela presença desse ácido carbônico. O outro é o ácido fosfórico, que ele tem a principal função, qual é? Fazer com que o nosso corpo não rejeite a quantidade absurda de açúcar que tem no refrigerante. Especial no refrigerante cola. Nas Coca-Cola, Pepsi, Helva Cola, qualquer um que tem cola, qualquer um deles tem muito mais açúcar do que vocês imaginam. Então, o ácido fosfórico, o H3PO4, a função dele é impedir que você vomite. Tomou o gole do refrigerante, você venha a vomitar. Ele impede. Você vai notar, inclusive, que naquele primeiro arroto que acontece, você sente o líquido subir. Né? O refrigerante quer voltar. É o teu corpo tentando expulsar. Como o ácido fosfórico não deixa, vai se acumular no teu organismo, né? E você continua tomando refrigerante normal. E vai acumular aquele açúcar no organismo, você vai ter os problemas. Quais? Primeiro, a obesidade, né? Você vai virar diabético, a quantidade de açúcar é absurda. Segundo, pedra nos rins, que eu já tive pedra nos rins, e devo dizer para vocês que não é uma dor de gente, tá? Então, por favor, diminua esse consumo exacerbado desses refrigerantes, tá? Isso acontece muito nos churrascos, que tem 2 agravantes. Ele vai para as carnes, né, que estão com a presença do sal, e vai para os refrigerantes, aumentando mais ainda os cálculos renais. E isso é mal, isso é ruim para o nosso organismo, tá? Química do cotidiano, sempre. Química do cotidiano, sempre. Como é que eu faço, professor, para quebrar essas pedras? Tem uma técnica também, já posso até ajudar vocês, é tomar suco de fruta cítrica, de preferência natural, tá? De preferência natural, um suco de laranja, um suco de acerola, um suco de abacaxi, enfim, de frutas cítricas. Tem que ter ácido ascórbico para poder quebrar esses cálculos renais depois que você passou um final de semana todo em um churrasco, por exemplo, tá? Diminui essa possibilidade de produzir pedra nos rins. E nós temos esse ácido aqui, ó, que é o ácido pirofosfórico, é utilizado para combustíveis de foguetes. Só para vocês terem a ideia da força que ele tem, né? É utilizado para combustível de foguetes. A NASA usa muito esse ácido aí. Tá bom? Então, nós temos aí a classificação de arrenos para os ácidos, né? É todo composto que em meio aquoso vai liberar como cátion um H+, o íon H+, tá? E isso é um ácido. Vimos aí que são esses elementos. E vamos ver aí, ó, os das bases, né? Vamos ver a questão aí das bases, ó. Hoje, sabemos que o íon H+, liga-se à molécula de água formando o íon H3O+. Isso daí chama-se balanceamento. Por quê? Se você tem isso daqui, ó, então você tem um H+, né, que é da separação. E ele está se unindo a um H2O+, que é a água, né, ele está se unindo a isso aqui, então o teu produto vai ser H3O+, né, não? Porque tu tem agora 3 hidrogênios lá, ó, tá vendo, ó? Aqui, ó, 2 mais 1, 3. Então, você tem isso daqui como sendo a representação da acidez. Você pode representar tanto assim o ácido, né, o H+, o chamado cátion, quanto dessa maneira, que é esse nomezinho lindo que vocês estão vendo aqui, ó. Hidrônio ou hidroxônio. Todos eles estão indicando aí a forma da acidez, tá? Está indicando a acidez
propriamente dita. Crianças, lembrando, esse slide estará no sala de aula, tá, para vocês. Eu vou continuar com esse slide durante nossa aula, durante as nossas aulas, tá? Eu não vou passar a atividade hoje, justamente porque ainda é o início, tá? Só quero que vocês leiam o capítulo, unidade 6, já comece a ver as definições do nosso material sobre os ácidos e bases de arrênios, tá? Ácidos e bases de arrênios. Então, vamos aí, HCl mais água. Note que aqui ficou diferente, tá vendo, ó? O HCl com a água subscrita, ó. Só produziu H+. Mas quando eu venho para HCl com a água formada aqui, ó, agora eu fiquei com H3O+, que é o hidrônio, e liberando quem? O Cl-. Mesmo jeito aqui do ácido sulfúrico, 2H3O+, liberando aqui o sulfato. Mesmo jeito seria do ácido fosfórico, 3H3O+, liberando fosfato, enfim. Tá? Então, é dessa maneira que vocês fazem a ionização. Vou pedir na prova. Façam a ionização do ácido clorídrico. Vocês vão fazer isso, ó. HCl mais água produzindo H3O+, e Cl-. É isso que eu vou pedir para vocês. Façam a ionização dos ácidos. É pegar o ácido, reagir com água e ver a quantidade de H3O+, ou H+, não tem problema, e os ânions formados desse ácido. Tá bem? Para a gente terminar de hoje, classificação dos ácidos, ó. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, é justamente quanto ao número de hidrogênios que vão sair em água. Tem o HCl, saiu o hidrogênio e ficou Cl, então só tem um hidrogênio, então ele é chamado monoácido, né? Então, monoácido, na ionização, a molécula produz apenas um H+, né? Ó, então, HCl, HCN, todos só tem o hidrogênio. Você vê aqui, ó, todos só tem o hidrogênio, dá para ver na molécula, então você já pode classificar. É um monoácido, né? É o chamado monoácido. Diácido, vai liberar quantos hidrogênios? 2, né? Ó, libera 2 aqui, ó, H2CO3, né? Ó, H2SO4 libera 2, tá vendo? Ó? Então, se libera 2 na ionização, é o quê? É um diácido. Se libera 3, é um triácido, veja, ó, H3PO4, não é isso? H3BO3. E se libera 4, é o quê? É o tetrácido. É o tetrácido. Tudo bem? Eu vou parar aqui, tá? Eu tô parando aqui. E eu quero pedir que vocês peguem esse material, tá? Já dei uma lidinha dele também. Tudo bem? Deu uma lidinha, veja no nosso livro mesmo, tá? Eu vou parar aqui na classificação, parei na classificação nas quantidades de hidrogênios liberados em água, porque tem algumas particularidades que eu preciso falar para vocês, tá? Espero que a aula de hoje tenha sido proveitosa. Tá? Eu privilegiei essa questão de falar sobre o cotidiano, para que vocês entendam que isso daqui não é uma coisa chata demais, né? Como alguns acham, ok? Serve para o nosso dia a dia, tá bom, gente? Então foi um prazer estar com vocês novamente, e na próxima aula a gente se encontra